Eu sou professora da Escola Estadual Santos Dumont, sou professora de Química e Física. E aí eu trouxe hoje comigo aqui uma aluna que participou do projeto, Tainara, para a gente apresentar um pouquinho do que foi feito lá na escola. Volta só um pouquinho, por favor, só para contextualizar. O projeto foi desenvolvido com alunos do primeiro ano integral. A escola esse ano está começando com as turmas do primeiro ano integral com técnico em meio ambiente. E aí eu trabalhei com os meninos esse ano no projeto. Aqui um pouquinho do roteiro que a gente vai seguir. Eu vou explicar como é que tudo começou, quais eram os objetivos iniciais do projeto, quais foram as ações que surgiram, né, derivados desses objetivos, e quais são as nossas perspectivas para o futuro. Foi um projeto que rendeu realmente muitos frutos. E aí, como tudo começou? Eu já era professora da escola, e aí eu já tinha uma familiaridade com os alunos de segundo e terceiro ano. Então, eu já desenvolvi alguns projetos na escola, mas eu ainda não tinha nada para trabalhar com os alunos do primeiro ano. Nem do técnico integral, nem das turmas do regular, que a gente ainda tem. E aí eu tinha muita vontade de trabalhar com os meninos do primeiro ano, a gente estava começando a se conhecer, né? E não tinha ideia do que fazer. Chegou para mim a proposta de participar desse prêmio. E aí então, chegou o meu momento. Primeiro ano está comigo. Só que trabalhar como? Educação fiscal. Eu estava com aula de química, de física, de práticas experimentais. Não era bem o que eu estava pensando. Procurei o professor de matemática. Ele não estava falando sobre nada relacionado ao assunto. E olho para cá, para lá. E num dia de planejamento, sentado com o professor da educação do técnico da escola, ele me relatou que estava trabalhando com os meninos de lei ambiental. Opa, eu já li sobre tributação e lei ambiental em algum lugar nas minhas pesquisas para fazer o projeto. Vou voltar lá. E aí veio a possibilidade de trabalhar com o que os alunos já estavam vendo das disciplinas técnicas. Eles já estavam começando a estudar a lei ambiental. Eu fiz, pronto. Encontrei o meu ponto de apoio, a partir daqui eu vou trabalhar com eles. Aí eu fiz a proposta para os alunos. Nós temos 2 turmas de primeiro ano e eu não queria trabalhar com a turma inteira, né, para o projeto. Eu queria um grupo de alunos que tivessem interesse em trabalhar com isso. E aí eu peguei alunos tanto do primeiro A quanto do primeiro B para trabalhar, e aqui foi o registro de uma das nossas primeiras reuniões fora do horário de aula, né? Não foi um momento em sala de aula, e a gente organizou equipes para desenvolver as atividades que a gente estava pensando. A princípio, no projeto, eu tinha imaginado que a gente ia trabalhar com leis ambientais em cima de mineração, exploração de recursos minerais no estado do Rio Grande do Norte. Como é que as leis encaixavam, como é que era feita a tributação, para onde ia esse recurso, para que ele era utilizado, para que ele era destinado. Mas das reuniões, né, foram surgindo novas propostas. Os objetivos gerais do projeto no início eram esses: entender como a tributação é importante para garantir as ações do Estado, como é que a tributação financia. Teve até uma brincadeira no começo, ainda em sala de aula, quando eu fiz a proposta para eles. O grupo, quando a Tainara criou, ainda se chamava Sonegação de Imposto Não é Legal. Não era assim? Sonegação de imposto não é legal, porque sempre surge essa discussão. Mas para que eu vou pagar imposto se a gente não vê retorno, né? Então, entender como é que a tributação é importante para garantir as ações, conscientizar a respeito do retorno social dos tributos, incentivar a participação cidadã e também promover o debate sobre a função social dos tributos e como esses recursos são aplicados com a gente. Então, a princípio, eu tinha pensado em alcançar esses objetivos gerais com os alunos do primeiro ano e depois expandir para o resto da escola. Mas, a princípio, era para trabalhar só com eles. Mas, como toda ideia boa, ela não fica restrita, né? Quando a gente começou a conversar, eu comecei a perceber alguns pontos. A escola está passando por uma obra e era uma fala recorrente dos alunos no geral da escola, não só os alunos do técnico, que, mas por que a direção está fazendo essa obra assim? Mas por que a gestão está fazendo a obra dessa forma? E eu comecei a perceber que os meninos eles não tinham um entendimento muito claro do que era a responsabilidade da escola, o que era a responsabilidade, enfim, da secretaria, de onde é que vinha o recurso, como é que a escola poderia utilizar, o que é que cabia à escola e o que é que era a responsabilidade de fora, quais eram as despesas que eram responsabilidade da escola.
E aí eu tive a curiosidade e fiz, eu vou chamar o CAF para conversar com os nossos alunos. O CAF é o coordenador de assuntos financeiros da escola, chamei ele para conversar com os alunos. E aí a conversa acho que foi muito produtiva. Mas para explicar, eu vou passar para a Tainara. Ela vai contar um pouquinho do ponto de vista dela, como é que foi isso. Bom dia a todos, meu nome é Tainara. Eu sou do primeiro ano do curso técnico Meio Ambiente Integral da Escola Estadual Santos Dumont. E desde o começo, o projeto foi muito bem acatado por todos os alunos. Na primeira reunião que a gente teve com o CAF, foi muito interessante, porque a gente não sabia de onde vinham os recursos, como eles eram distribuídos. Na verdade, muitos não sabiam nem quem que liderava todos esses recursos. Não sabiam quem que distribuía, para onde cada coisa ia. Então, foi muito interessante saber de tudo isso, de como era financiadas as coisas, de que era preciso fazer pesquisa de preço, tudo isso, para financiar bem todo o dinheiro da escola. Então, esse projeto é um projeto realmente muito incrível e muito enriquecedor. E aí, desse ponto deles, quando eles começaram a se surpreender com o que era a responsabilidade da escola, a minha diretora está ali, caía tudo no nome dela, tudo culpa de Manu, e no fim das contas não era, né? E aí, quando eles começaram a entender isso, eles começaram a perceber que era importante também passar essa informação para frente. E aí foram surgindo outras ações. Foram feitas propostas, né? A culminância do projeto realmente aconteceria na Feira de Ciências. Eu já mudei um pouco, não era nem só mineração, os meninos começaram a procurar legislação ambiental aplicada à exploração de outros tipos de recursos no estado do Rio Grande do Norte. Então, o projeto tá lindo, a pesquisa deles, eles foram atrás dos royalties de petróleo, de mineração, onde é que é empregado, tudo isso. Aqui foi a nossa reunião com o CAF. Vai passar. E aí eles resolveram que precisavam passar essa informação para frente. Então, vamos escolher uma turma para a gente começar. Nossa escola atende também alunos do ensino fundamental, mas a gente imaginou que os alunos dos 6º e 7º anos eram muito novinhos ainda para a gente conseguir debater isso com eles. A gente formulou um material e levou para os alunos do 9º ano. O 9º ano são os alunos que vão entrar no ensino médio ano que vem, já tem um pouco mais de amadurecimento, e aí a gente começou com a produção de material para trabalhar nos debates. O material seria esse, está um pouquinho claro, mas é um folderzinho sobre educação fiscal, que fala a respeito o que é educação fiscal, se os alunos sabiam quem é que pagava as despesas da escola, de onde é que vinha esse dinheiro, qual era a responsabilidade do CAF, do Caixa Escolar, né? Para que era destinado o dinheiro do Caixa Escolar e quais eram as nossas propostas. E aí os meninos, na reunião com o CAF, discutiram bastante a respeito do que era a responsabilidade da escola, fizeram algumas propostas de compra de material e tudo. E a gente começou a perceber que a gente precisava de uma voz entre os alunos e a gestão para levar essas demandas, mas também alunos que entendessem o que é responsabilidade da escola e o que não é. Então, tiveram algumas propostas nesse dia, que inclusive a gente está dando encaminhamento para trabalhar nos projetos futuros, tiveram algumas propostas desse dia que a gente percebeu que, sim, a escola poderia contemplar, mas a escola ainda não tinha pensado nisso exatamente, não tinha se organizado para pensar nisso, e os alunos estavam querendo propor. Então, a gente vai precisar montar uma comissão para levar essas demandas dos alunos até a gestão. Mais uma atividade no projeto. O projeto era só trabalhar a tributação dentro de mineração. Aí a gente foi trabalhar debate com os alunos do fundamental, e a gente criou uma comissão, porque a gente achou pouco. Mas ainda estava pouco, a gente ainda teve mais uma ação. A gente fez os debates com as turmas do 9º ano, né? Os debates continuam, a professora de português também entrou agora, vai trabalhar textos com os meninos sobre tributação para a gente continuar. E
criação da comissão permanente, que era a necessidade de uma comissão que dialogasse com os alunos e com a gestão. Pode passar. E aí vinha a gincana escolar. E a gente não vai fazer nada na gincana da escola. Não, a gente vai fazer alguma coisa. E aí entrou a ideia da gente recolher notas fiscais. As equipes iam pontuar. Quem recolhesse mais nota fiscal ia pontuar, né? E a gente conseguiu mais de 300 notas fiscais. E aí vinha sempre a pergunta, com CPF ou sem CPF? A gente traz, porque a gente vai começar a conversar a respeito do programa Nota Potiguar, que quem tem o cadastro lá, quando é sorteado, recebe o prêmio, mas esse prêmio também é dividido com instituições que estão cadastradas no programa. Então, só de você pedir a nota fiscal, o CPFzinho na nota fiscal, você já está contribuindo. E a nossa gincana, ela tem essa proposta de ter uma conscientização mais cidadã. A gente arrecada alimentos para doar para as instituições que são parceiras da escola. A gente arrecada material reciclado. Então, fazia parte da proposta da gincana, a gente foi também. Está aqui um pouquinho da gincana. Foi lindo, aconteceu no sábado passado. Os meninos se mobilizaram muito. Foi quantas toneladas de alimento, Manu? Foi 1 tonelada e 200 quilos, mais um impacto de 7,5 toneladas de arrecadação. De materiais reciclados. Tem muita coisa. E aí, para a Feira do Conhecimento, que vai acontecer agora, a gente fez a divisão dos trabalhos, trabalhando a interdisciplinaridade e introduziu o tema da educação fiscal na exploração de recursos naturais no estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós estamos aqui. A Feira do Conhecimento era a primeira ideia, mas a gente conseguiu desenvolver debates com a comunidade, a gente formou uma comissão permanente, fez a arrecadação das notas fiscais e a sensibilização a respeito do projeto Nota Potiguar. Mas, daquela conversa que a gente teve com o CAF, surgiu um questionamento que nem o CAF tinha pensado nisso. Eu achei muito boa a fala dele. Os meninos começaram a perguntar por que a escola não comprava isso, por que a escola não comprava aquilo, porque o que é de competência da escola e o que não é. E uma das sugestões que surgiu era que a escola providenciasse absorventes para as alunas. E aí o CAF, eu sei que em anos anteriores a gente já tinha tido a disponibilidade de absorventes, né, na escola e tudo, mas o CAF, ele soltou uma frase que assim me pegou muito. Ele olhou e fez, eu ainda não tinha pensado nisso. Porque era uma coisa que nunca tinha tocado a ele, nunca tinha sido uma necessidade dele, né? Pensar num item tão básico que nunca tinha passado pela cabeça dele. E aí, durante a semana de formação lá na Escola do Governo, eu assisti uma palestra que me tocou muito, que falava sobre tributação em gênero, tributação em raça. E eu levei essa proposta para os meninos. Os meninos já trabalham com um projeto antirracista na escola, que é o Baobá, com o professor Cris. É um projeto muito bonito. E dentro desse projeto, eu propus para os meninos falarem um pouco sobre isso. Tributação em gênero, tributação em raça. E os meninos gostaram. E as meninas, principalmente, se envolveram muito. E fizeram uma ação, para mim, muito bonita, que é a ideia de trazer esse recurso para a escola. A gente vai trazer aquela caixinha, deixe um quando puder, leve um quando precisar. Com o apoio da gestão escolar, a gente vai estar fazendo esse trabalho com as meninas na escola, convidando todas a conversar um pouco sobre pobreza menstrual, sobre como algumas das nossas colegas às vezes faltam aula porque não tem como estar na escola nesse momento. E aí os meninos abraçaram muito essa ideia para a gente continuar trabalhando para o próximo ano. Só que, apesar de ser uma proposta para o ano que vem, ela não pode esperar para o ano que vem, ela tem que começar agora. Então, algumas ações precisam começar agora, a gente está iniciando essa parte das nossas atividades com o projeto. Então, foi um projeto que rendeu muito. Foram muitos frutos, foram coisas lindas, né? Eles me encantam a todo momento. Então, é isso.